Oi, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, que vocês estejam se cuidando direitinho. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre gênero textual e nós vamos ver um gênero textual assim bem comum na nossa vida, tá? Que é o bilhete. Quem nunca escreveu um bilhete, né? Vamos começar. Nós vamos pensar um pouco sobre o que é, para que serve e quais são os contextos, em que situações a gente pode utilizar um bilhete. Quando o bilhete é utilizado? Bom, primeiro a gente tem que pensar assim, o bilhete ele é um gênero textual que tem como objetivo realizar uma comunicação rápida por meio da escrita. Então, o bilhete é um gênero textual que usa a linguagem verbal na sua forma escrita, certo? Só que como ele visa uma comunicação rápida, como foi dito aqui, ele tem uma estrutura bem reduzida. Geralmente o bilhete é pequeno, é curto, é um texto curto. E aí nós vamos ver em quais situações que podem ser utilizadas. Quando você recebe um recado pelo telefone, quer deixar para alguém, aí você faz um bilhetinho. Quando você precisa fazer uma saída de emergência, deixa o bilhete para avisar as pessoas. Quando você precisa se comunicar de forma rápida com um colega de trabalho, com um colega de escola, já passou aquele bilhetinho na hora da aula que não podia esperar o intervalo? São essas situações de comunicação rápidas e urgentes que geralmente o bilhete ele é utilizado, tá bom? Para dar informações rápidas. E aí nós vamos pensar um pouco sobre a estrutura do bilhete. Nós vamos ter o vocativo, que é a pessoa para quem esse bilhete se destina. Nós vamos ter o corpo do texto, que é a mensagem. Nós vamos ter a despedida e a assinatura. Viram como é rápido? Então vamos ver esse exemplo aqui. Queridos vizinhos mais velhos, se precisarem de algo da rua, podem contar comigo. Fiquem seguros em casa. Cristiane. Aí ela coloca o número do apartamento e o telefone. Então, percebam, queridos vizinhos mais velhos, esse é o vocativo. Para quem é esse bilhete? Para essas pessoas, certo? E aí o corpo do texto é a mensagem. Se precisarem de algo da rua, podem contar comigo. Fiquem seguros em casa. E aí nós não temos aqui uma despedida, mas nós temos a assinatura. Por que nós não temos a despedida? Bom, às vezes essa despedida ela é utilizada quando ela utiliza uma linguagem mais formal ou mais informal. Vamos ler outros dois exemplos para a gente perceber isso? Vamos lá. Mana, começa o almoço, chegarei atrasada, vou organizar os armários na sala de aula. Beijos, mãe. Então vamos lá. Aqui esse vocativo mana, ele já indica um nível de afetividade, de proximidade entre a pessoa que escreveu o bilhete e a pessoa que vai receber. Então, esse vocativo ele traz um apelido carinhoso, certo? Diferente do primeiro, queridos vizinhos mais velhos. Tenta se aproximar das pessoas, mesmo que elas sejam desconhecidas, porque a intenção é ajudá-los, certo? Então, aqui no corpo do texto nós temos a mensagem e no final, aqui sim nós temos a despedida. Beijos, mãe. Então, aqui nós temos a confirmação da afetividade e a assinatura. Percebam o nível de proximidade porque a pessoa não assina com o próprio nome. Ela assina mãe. E aqui no primeiro que nós lemos, ela assina Cristiane. E aí ela não coloca essa despedida, porque no início ela tenta se aproximar das pessoas para quem esse bilhete está se destinando. É um bilhete que se destina a um público coletivo, são várias pessoas, são todos os vizinhos mais velhos. Então não tem como ela encerrar com uma despedida carinhosa, porque ela não conhece todas essas pessoas ou não tem proximidade suficiente com todas elas. Então a utilização desses elementos depende do grau de intimidade e de proximidade entre quem escreve e quem recebe o bilhete. Então vamos ao nosso terceiro exemplo. Prezado João, estou enviando uma lista de problemas que exigem uma boa leitura e compreensão, pois há várias possibilidades. Acredito que possa ajudá-lo. Não precisa entregar amanhã. Atenciosamente, professora Janaína. Bem diferente dos outros dois que nós lemos, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos uma ideia que eu acho bem interessante, por isso que eu trouxe. Geralmente as pessoas acham que o bilhete utiliza a linguagem informal. Nem sempre, certo?
linguagem escrita, assim como a linguagem falada, ela tem níveis de formalidade. E aqui nós temos 3 níveis de formalidade, vocês perceberam? Então, nós temos um nível bem informal, porque é um bilhete do âmbito familiar, é a mãe que deixou o bilhete para a filha. Nós temos apelidos carinhosos, temos beijos. E ali nós temos um intermediário, queridos vizinhos mais velhos. Há a intenção de proximidade, mas não encerra com uma despedida carinhosa, então nem tanto, é um nível de formalidade intermediário. E aqui, nesse último, nós temos sim uma linguagem formal. Nós temos um bilhete de uma professora para um aluno, e aí ela coloca prezado João. Então, esse vocativo aqui, a pessoa para quem se destina, ela não é próxima, mas destina-se um certo respeito a essa pessoa, certo? E no final, o encerramento não é carinhoso, mas também não indica um afastamento, tem só atenciosamente. E ela não assina só com o próprio nome, ela assina com o cargo dela primeiro, professora Janaína. Então, aqui nós temos uma relação profissional, tudo bem? E aí, o João pode ser um aluno? Pode. O João pode ser um colega de trabalho? Pode. Então, por que nós não sabemos o nível de proximidade da professora Janaína com o João? Porque a linguagem utilizada neste bilhete é uma linguagem formal, é uma linguagem monitorada. Então, nós temos prezado, nós não percebemos nenhuma redução de palavra, nós não percebemos nenhuma palavra do uso coloquial, aquele uso cotidiano que a gente faz. Nós temos ajudá-lo, certo? Então, nós temos aqui 3 exemplos de bilhete, 3 níveis de formalidade, 3 níveis de afetividade e de proximidade. Então, a gente vai perceber em todos a presença da mesma estrutura. Vocativo, corpo do texto, despedida em 2, porque um não se fazia necessário, e a assinatura. Essa é a estrutura básica do bilhete, certo? E aí isso pode variar de acordo com a situação de uso. E essa situação envolve proximidade e afetividade entre quem escreve e quem recebe o bilhete. Tudo bem? Bom, e quais são as características, os contextos de produção e a linguagem, os níveis de formalidade? Foi como eu falei. Geralmente as pessoas acreditam que a língua, quando ela está na sua forma falada, ela é informal, e na forma escrita ela é formal. Bom, o bilhete, ele, apesar de ser escrito, ele pode ser informal, mas ele também pode ser formal. Nós vimos nos nossos exemplos 3 níveis de formalidade, 3 níveis de possibilidade de uso da nossa língua, uso da linguagem, o emprego da linguagem nesses bilhetes. Esse gênero textual ele é utilizado em contextos de produção que exigem das pessoas uma comunicação rápida e eficiente. Então, eu não vou enviar um e-mail, eu deixo um bilhete, porque aquela pessoa, eu sei que ela vai passar naquele lugar. Eu trabalho nesta mesa pela manhã, à tarde a minha outra colega trabalha, eu deixo um bilhete passando uma informação para ela sobre a nossa rotina, certo? Então, esse bilhete ele tem essa intenção de uma comunicação rápida e instantânea, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Nós vimos um gênero textual bem interessante, que é bem comum. Nós vimos que a linguagem, mesmo quando ela está na sua forma escrita, ela tem níveis de formalidade, do menos monitorado ao mais monitorado, e que tudo depende do contexto que a gente está utilizando, de quem escreve, para quem se destina e qual é a intenção. Tudo bem? Então, agora você recebe a sua rotina, faz as atividades. Gente, é muito importante fazer as atividades, tá bom? Leia o seu livro didático, assista esse vídeo novamente, faça anotações no seu caderno e converse com seu professor de sala de aula em caso de alguma dúvida, tá bom? Próxima aula a gente se vê. Tchau!